Amém? Chamar o presbítero Daniel para o púlpito logo, para nos fazer a mensagem da noite. Ó Deus, já entoamos louvores a Ti, nossa alma jubila de alegria. Eu quero Te pedir neste momento, ó Deus, nos dê um coração puro, um coração limpo, ó Deus, um coração purificado. Meu Deus, ensina-nos. Por isto, ó Deus, que por dezenas de vezes dentro da Tua palavra, Tu fala de coração, pois o coração é a vida. E que nesta noite, Pai, Tu possa, através do Teu servo, tocar na vida que são os corações, Senhor Deus. Clamo a Ti, Pai, esconde o Teu servo debaixo do Teu olhar, em o nome de Jesus. Amém. Presbítero Daniel. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amados, vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3. 1 Pedro 1, a partir do versículo 3. Oh Deus, desde o dia 23 de agosto, eu estou aguardando por esse dia. 23 de agosto eu tive alta. Aleluias, glórias a Deus. Desde que eu saí do hospital, eu venho ansiando por esse momento. E aprova o Senhor que fosse hoje, num dia chuvoso, aleluias, com os irmãos aqui na Santa Igreja, amém? Meus amados, vamos ler aí então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus, para vós que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Pode se sentar, queridos. Aleluias. Aleluias. Meus irmãos, essa palavra termina dizendo que a prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro que é purificado no fogo. O ouro que vai ao fogo para formar qualquer variedade de objetos. E a palavra que Deus nos traz nessa noite, os irmãos vão entender
porque ali uma imagem de um ferreiro batendo algo que vai virar uma lâmina, né? Forjado no fogo. Isso tem relação com a visão que o Senhor me deu lá no hospital, em resposta aos meus questionamentos. E essa palavra, ela vem junto com um testemunho de vida, de algo que aconteceu recentemente comigo. Todos os irmãos sabem que eu fiquei hospitalizado, todos os irmãos sabem que eu fiquei internado em virtude de Covid. E eu preparei a cronologia dessa história para os irmãos entenderem, e até da maneira como Deus me mostrou, me revelou, me fez entender tudo o que aconteceu e por que tudo aconteceu. Tem um culto que está no nosso canal. Esse culto foi o último culto que eu assisti aqui na igreja, o último domingo de julho. Nós ministramos o louvor, foi bênção. Nós sentimos fortemente a presença do Espírito Santo de Deus. E naquele culto, como em todo culto, algumas palavras foram ali lançadas, e eu recebi assim muito fortemente aquelas palavras, e orei muito para aquilo acontecesse verdadeiramente na minha vida. O pastor falava, e ele já falou isso outras vezes, mas naquele culto ele fez uma oração e falou especialmente que nós devemos ter um coração como de criança, né? Sermos como criança, temos um coração de criança, coração puro. E eu já vinha pedindo ao Senhor, que eu entendo que quando Jesus resumiu toda a lei nos 2 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, eu vinha me colocando diante de Deus que, como cristão, não era difícil amar a Deus sobre todas as coisas, porque a gente consegue ver Deus em tudo, desde a nossa conversão. Amém, irmãos? Nós vamos nos apaixonando, nós vamos amando Deus sobre todas as coisas, e isso passa a ser algo do nosso dia a dia. O mais difícil de se cumprir é o 2º mandamento: amar o próximo como a si mesmo. E aí Jesus ainda fala que esse próximo não é aquele que nós temos motivos para amar, que nos faz bem, aquele familiar nosso, aquele amigo, aquela pessoa que nos quer bem e que transborda para nós amor e nós devolvemos amor. Amar o próximo, qualquer próximo, inclusive aqueles que não nos amam, aqueles que não nos querem bem, isso não é fácil, só tendo um coração de criança, só tendo um coração puro para não ver a maldade no outro. E aí, não vendo a maldade, você ama, você consegue liberar amor, porque é um amor sem reserva. É fácil isso? Não é fácil, mas o Senhor precisa fazer em nós algumas transformações. E Deus me levou lá na passagem que nós temos a história de Nicodemos, João capítulo 3. Lá Nicodemos questiona Jesus, e Jesus responde para ele, que era fariseu, príncipe dos fariseus, que era necessário para ele nascer de novo. E ele pensou fisicamente, humanamente: como eu posso voltar ao ventre da minha mãe, sendo já eu adulto? E Jesus disse para ele: você não vai entender, você está pensando com as coisas carnais, eu estou te falando de coisas espirituais. E aí eu estava lá no hospital, no momento em que eu tinha consciência, e Deus estava me mostrando todas essas coisas, que alguns episódios que acontecem nas nossas vidas, em alguns momentos a gente precisa ir ao forno para sermos forjados, para sermos moldados, amém? Para nascermos de novo.
algumas situações precisam acontecer nas nossas vidas. Como nós lemos aqui, a gente pode estar contristado com tentações, pode estar triste com as tribulações, com o que está acontecendo, mas é exatamente nisso, nessa mudança, nesse desafio, é que o Senhor muda tudo. E o Senhor também me fez pensar numa construção. A palavra diz que Ele começou a boa obra em nós e Ele é fiel para terminá-la, amém? Então nós somos uma obra em construção. A gente tem que buscar melhorar todos os dias, rejeitar o pecado todos os dias, buscar nos lapidar todos os dias. E tem algo que eu consegui assim ver, tentando entender tudo aquilo, que muitas vezes numa obra, quando se ergue uma parede torta, como que se faz para corrigir? A parede já está torta. O único jeito é derrubar e erguer de novo. Então muitas vezes o Senhor precisa fazer isso com a gente. Muitas vezes nós precisamos passar por uma transformação mais drástica, mais severa, como numa árvore que tem os seus ramos, e muitas vezes para que ela consiga dar frutos, você precisa fazer uma poda mais drástica, mais severa. E aí muitas vezes são esses momentos de luta que nós passamos, esses desafios que nós enfrentamos. Relembrar esses momentos, eu tenho certeza que não vai ser fácil, mas eu tenho um entendimento, assim como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, que ele fala que ele sabia que corria ali risco de morte, perseguições, que ele estava passando por grandes aflições, mas que ele entendia que tudo aquilo era necessário para que ele pudesse testemunhar a libertação, a salvação, o escape que o Senhor estava dando na vida dele. Amém, irmãos? No dia 28 de julho, era uma quarta-feira, eu fui me vacinar. Eu não sabia que eu estava infectado pelo Covid. Eu fui me vacinar, e o risco de você se vacinar infectado é do seu corpo receber uma dupla carga viral. Nós temos dois tipos de vacina, uma que é de RNA, que é o chamado pseudovírus, né? Ele é a coroa só do coronavírus, e nós temos outra que é no modelo mais antigo, que é o vírus inativado, que é a Coronavac. As demais são de RNA. Eu tomei a Coronavac. Todas as duas existem lá o risco, mas a Coronavac, o vírus inativado, você tem essa probabilidade maior da dupla carga viral. Por isso é que quem está infectado não pode tomar a vacina, é uma questão de protocolo. O grande problema e se você não sabe que você está infectado? E eu tomei a vacina, e nesse mesmo dia eu estava de férias, e eu fui ajeitar uma parede lá, fui descascar uma parede que estava com umidade e tal, e eu mexi com poeira, e comecei a ter os primeiros sintomas. Achei que era alergia. Eu tinha tido no início de julho os sintomas também, e cheguei a ficar em quarentena, porque era o risco de ser o coronavírus que não se confirmou. E eu fiquei ali tomando medicação para alergia. E quando foi antes de eu voltar ao trabalho, no dia 2 de agosto, eu resolvi fazer o teste por uma questão de segurança. Eu não queria colocar os meus colegas em risco, eu não acreditava que eu estava com Covid, mas eu pensei assim, eu também estou com sintoma, eu não posso chegar no trabalho com sintoma, eu tenho que ter certeza que eu não estou com Covid, que é só uma alergia. E como eu tinha achado que eu já tinha tido Covid no início de julho, que era um falso negativo, eu fui para fazer o teste pago, e na hora eu queria fazer o de sorologia, para saber se eu já tinha tido vírus.
Só que na frente da enfermeira que ia fazer o teste, eu espirrei e tossi. Ela me viu assim um pouco vermelha. Ela falou assim: você está com sintoma, você parece até que está com febre. Você não acha que você está com vírus? Não. Eu falei: não, eu devo estar só com resfriado. Ela falou assim: mas o certo é você fazer o teste primeiro, para depois fazer o de sorologia. Eu falei: tá bom, eu faço. Suave. E aí ela já ia abrindo de sorologia. Eu falei: eu faço os dois, porque vai dar negativo. Ela já ia abrindo antes que ela pudesse abrir, coisa de 3 segundos, né? Ele leva até 3 minutos. Em 3 segundos ele bateu lá no máximo. Ela falou assim: ó, não só você tá, como você tá no pico aí de transmissão da doença. Aí fizemos a contagem lá, eu estava no 6º dia. Então eu fui ao hospital. Cheguei ao hospital com febre já alta. Passei na frente de todo mundo. Fiz um raio-x, só um raio-x, o pulmão estava limpo. E a médica teve que passar um antibiótico mais forte do que o que eu tinha tomado da primeira vez. E ela disse o seguinte: olha, você está dando febre. Se até quarta-feira você continuar dando febre, será na segunda-feira, você volta. Eu então dei febre na segunda, dei febre na terça tomando antibiótico, dei febre na quarta. Quarta-feira eu entrei lá com febre, de novo, passei à frente de todo mundo, estava com febre alta. E aí já fizeram a tomografia. E na tomografia, meu pulmão já apresentava 35% de comprometimento. Em 3 dias ele evoluiu isso, nessa velocidade. E aí a médica disse assim para mim: olha, Daniel, você está num quadro preocupante. O correto é eu te internar. Você pode não querer, eu respeito, mas você voltar para casa é muito arriscado, porque você está dando febre e a doença está evoluindo muito rápido. Certo é você ficar aqui, nós darmos antibióticos ainda mais fortes e intravenoso. Se fosse um filho meu, se fosse meu pai, meu irmão, se fosse alguém da minha família, eu internava. E aí eu disse para ela o seguinte: doutora, eu preciso ficar bom. Quanto tempo a senhora acha que eu vou ficar internado? Aí ela: se tudo der certo, 3 dias você está em casa. 2, 3 dias você está em casa. Eu falei: tudo bem. Eu para minha esposa falei: amor, olha, estou aqui no hospital, vou ficar internado. Daqui 2 ou 3 dias eu vou ficar em casa. Aí eu estava já com a minha mochila, já com as coisas. Você traz roupa para mim e tal? Tá bom. Estava com as coisas de trabalho, notebook e tal. Eu fui para lá achando que eu ia ficar bom, tranquilo. Agia algumas coisas de trabalho lá. As enfermeiras chegavam e falavam assim: menino, você não pode ficar aqui com notebook, celular, você está trabalhando num quarto de hospital. Eu falei: não, estou ótimo. Daqui a pouco eu vou para casa. Fica tranquila. Aí eu fui percebendo que eu fui piorando. Já não conseguia, né? Avisei lá: olha, pessoal, agia aí umas coisas que eram fundamentais, mas olha só, eu estou no hospital e não dá para continuar. Mas fiquem tranquilos que eu vou sair daqui, vou cumprir a quarentena, posso trabalhar de home office, está tudo certo. Vou ficar aqui no máximo 3 dias e tal. Adiantei aí o que tinha, que era fundamental. Vocês toquem aí até minha volta. Beleza. Eu fui piorando. E o que acabou acontecendo? Eu não fui o único que tive Covid lá em casa. Minha esposa teve Covid. Minha filha teve Covid. Meu filho teve Covid. Ela não podia ficar comigo. Eu falei para ela: fica tranquila, eu fico sozinho, porque eu estou bem. À medida que eu piorei, ela teve que arrumar alguém para ficar comigo. Ela arrumou 2 meninas. Eu nem me lembro da segunda. Não me lembro. Quando a segunda chegou, eu já estava... 2 enfermeiras, né? Quando a segunda chegou, eu já estava bem mal. Eu não me lembro dela. E eu fui piorando. E eu me lembro, não de chegar na sala de emergência respiratória. Eu não me lembro de ter ido até lá. Eu me lembro da sala de emergência respiratória, porque marcou muito. Assim, eu lembro de 2 coisas. Eu lembro deles falando assim: olha,
nós vamos te levar para uma sala de emergência respiratória, fica tranquila. Os médicos, tem vários médicos lá, eles vão ficar de olho em você. E sempre tem um médico. Porque o seu quadro precisa regredir. O seu quadro precisa regredir. A infecção está só aumentando, o seu quadro precisa regredir. Então você vai ficar em observação. Aí tinha uma aparelhagem toda lá. E eu me lembro do médico chegando. O médico chegou no quarto, ó, ele entrou pela porta e olhou os monitores. Quando ele olhou os monitores, ele botou a mão na cabeça. Ele botou a mão na cabeça, fez assim, aí passou a enfermeira e falou assim: olha, a gente tem que transferir ele agora. Aí ela falou assim: mas não dá, tem que ver se tem vaga. Eu não quero saber, estou subindo com ele para o UTI, não quero saber. Esse menino não pode ficar aqui. Se ele ficar aqui, não vai ter jeito. Ele precisa subir agora. E aí, eu vendo tudo aquilo, eu falei assim: meu Deus, minha situação não está boa. E aí ele chega para mim, ele faz aquilo, manda acionar quem tinha que acionar, vai até mim, abaixa, passa a mão no meu cabelo e fala assim: olha, meu amigo, eu tenho que te falar que você não está bem. Você não está bem, mas nós vamos cuidar de você. Lógico que eu tinha percebido que eu não estava bem, né? Primeiro que eu vou para aquela sala. Depois que ele chega, vê os meus indicadores lá, ele fica tenso. Assim, eu glorifico muito a Deus porque foi meu último pedido consciente. Eu pedi para um homem que ele não tinha como me prometer aquilo. Ele não tinha como, até porque ele não era da UTI. E a minha esposa assinou documentos que eles podiam fazer o que quisessem, o que fosse preciso para que eu pudesse ficar vivo. Eu só disse para ele assim: você promete que não vai fazer traqueostomia? Ele deu um sorriso e falou para mim: eu prometo. Lógico que ele não podia prometer isso. No dia seguinte, eu fui para a UTI nesse dia, no sábado. No dia seguinte, o domingo, era dia dos pais. E a minha esposa recebe a notícia que eu estava entubado, que eu tinha sido entubado. Ela tinha acabado de internar o pai dela, meu sogro, pastor Aldo, também com Covid. O irmão dela também estava com Covid. E no dia dos pais eu fui entubado. Durante 5 dias, ali eu não tinha consciência de nada que estava acontecendo comigo. Apenas o meu cérebro continuava funcionando, sem controle nenhum. Eu tinha alucinações atrás de alucinações. Numa das alucinações, era o meu velório, sabe? A minha esposa, orando, ela me disse depois que ela orava muito para que eu tivesse sonhos espirituais. Eu tinha muitas alucinações. Irmãos, nas minhas alucinações apareceram aqueles 4 seres viventes do Apocalipse. Era uma coisa tremenda, porque tinha eu via nas minhas alucinações a guerra que há entre as potestades. E eu ficava ali preso, tendo alucinações em looping, sem saber o que estava acontecendo. Assim, eu fiquei sabendo para uma pessoa próxima que teve um parente internado que com 6, 7 dias, eles costumam fazer a traqueostomia. No 6º dia, eu já estava estubado, para a glória e honra de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Quando eu fui estubado, irmãos,
Irmãos, faz um exercício comigo aqui. Puxa o ar pelo nariz. Agora solta pela boca. De novo. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Imagina o que é você não conseguir fazer isso. Você não conseguir fazer isso sozinho. Se não tiver uma máquina jogando ar para dentro do seu pulmão com toda a força. E aquilo era terrível. Eu lembro que a minha voz quase não saía. E tinha uns médicos muito atenciosos. E ele chegava perto do meu leito e dizia assim: tá tudo bem, Daniel? Tá tudo bem? Eu balançava a cabeça que não. Aí ele falava: o que está acontecendo? E eu conseguia, assim, o som não saía, né? Eu precisava falar várias vezes para ele entender. Ele botava o ouvido assim, eu falava: muito ar. Era muito ar que tinha que jogar. E aquilo cortava meu nariz. E eu tinha dificuldade de administrar. Por quê? Porque eu não tinha condições para isso. E ele disse assim para mim: você não está recebendo nem mais nem menos do que você precisa para continuar vivo. Nos primeiros dias, a sedação ainda era muito grande e eu não conseguia ter muitos minutos seguidos de consciência. Eu não conseguia completar uma oração. E eu via eles falando sobre a situação dos pacientes. E eu entendia que a minha situação era muito grave. Eu ficava pensando assim, cada minuto era uma eternidade. Mas eu ficava pensando, mas quantos minutos será que eu vou suportar? Mas quantos minutos? E eu começava a pensar que de repente aqueles momentos que eu tinha ali de lucidez era para que eu pudesse entregar a minha vida nas mãos do Senhor. E eu pensava assim: meu Deus, se eu não consigo respirar, e se essa máquina que me faz respirar me provoca uma situação que é estranha, porque ela está jogando ar, mas só que eu sentia como se eu tivesse falta de ar, que na verdade era por isso que ela estava ali, mas eu ficava o tempo todo com a sensação de que eu não estava conseguindo respirar, apesar de tanto ar bombeado ali. E eu dizia para Deus o seguinte: eu não tenho pecado, não confesso. Eu vivo minha vida para te servir e te adorar. Eu reconheço Jesus como meu único e eterno Salvador. Eu quero ver os meus filhos crescendo, quero. Mas se esse for o meu momento, eu estou pronto para me encontrar contigo, Senhor. Se esse for o meu momento, se for dessa forma, se for nesse lugar, eu aceito e respeito a sua vontade, Deus. Porque morrer para o crente é viver. Aleluias. Eu sei que eu estou aqui nesse hospital passando luta, mas eu tenho convicção que quando eu estiver contigo na glória, eu não vou passar mais por isso. Aleluias. E eu sentia um ardor no meu peito, e o Espírito Santo soprava aos meus ouvidos: os justos estão orando por você. Aleluias. Ainda não é a hora, os justos estão clamando. E depois, quando eu voltava novamente, a lucidez o meu que completava essa oração, e o Senhor me dizia a mesma coisa: não é a hora, os justos estão clamando, e são muitos, eles estão clamando pela sua vida.
E aí o Senhor me mostrou, me fez lembrar do que está escrito lá em João capítulo 11. João capítulo 11 conta a história de Lázaro. Lázaro morreu, era um grande amigo de Jesus, a notícia chegou para ele. E ele disse: não se preocupe, essa doença não é para a morte. Bem sabendo ele que ele já estava morto, e ele estava a 4 dias de viagem de lá. E ele foi sabendo que Lázaro já tinha morrido. Maria, sua irmã, e Marta estavam lá. E Maria disse para Jesus: Senhor, nada há de ser feito. O corpo dele já fede, ele está morto há 4 dias. E o Senhor disse para ela: se você crê, o que eu tenho te dito? Se você crê, você verá a glória de Deus. Amém? Aleluias. Aleluias. Foi o que ele disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E aquilo veio ao meu coração: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Aleluias. Então eu não conseguia orar, eu só conseguia dizer, até adormecer de novo pelos sedativos, eu só conseguia dizer: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu quero ver a Tua glória, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. E eu me lembro que a assistente social, minha esposa, estava impedida de entrar na UTI, e a assistente social disse assim para mim: nós vamos fazer uma videochamada para você ver a sua esposa e os seus filhos. Aí na hora eu pensei: deve ser para me despedir. Eu pouco falava, ela ia ter dificuldade de ouvir a minha voz. Aí ela falou comigo, eu não consegui falar uma palavra, a única coisa que eu consegui fazer foi chorar e dar um tchau para eles. À medida que isso acontecia, minha mãe, minha esposa estava com esse drama, com o pai também internado. Glórias a Deus que ele voltou para casa, mas imagine, o marido mau, o pai idoso, internado também. E a minha mãe tinha um vizinho que foi internado no mesmo dia que eu. E foi entubado no mesmo dia do que eu. Só que ele não suportou a intubação e faleceu. Você imagina para uma mãe ter que ajudar a vizinha, socorrer a vizinha, para agir o funeral do marido, que estava internado, foi internado de Covid no mesmo dia do filho e não suportou a intubação. Ela tinha um grupo de amigos, a nossa igreja, várias outras igrejas. Eu fiquei sabendo depois, à medida que as pessoas iam dizendo: olha, eu orei por você, eu orei por você, eu fui contando, são centenas, centenas e centenas, talvez milhares de pessoas. Essa corrente foi passando, o grupo que ela orava, tinha uma tia minha de Manaus, tinha parentes de várias outras, e os conhecidos dela de lá, pessoas de várias cidades. As pessoas
oravam, algumas pessoas 3 vezes por dia em horário determinado. Várias pessoas diziam que passavam a madrugada orando por mim. E eu sentia as 24 horas que em algum momento alguém estava orando por mim. Em algum momento alguém estava orando por mim. E à medida que eu ia melhorando, eu ia sentindo que eu ia melhorando, eu comecei a entender o plano do Senhor, que aquela não era ainda a minha hora. Obrigado, minha amada, obrigado. Aquela ainda não era a minha hora. E um dia, mais de uma vez, os plantões lá eram muito sufocantes para os técnicos de enfermagem. E sabem, por alguns momentos eu cheguei a ficar assim, eu era um ar-condicionado, né? E você não fica com nada lá, nada, nenhuma peça de roupa, nada, só a fralda que eles colocam, nem dente se escova na UTI, eles te dão um banho ali no leito e você fica de fralda. E não sei por que motivo, eu cheguei a ficar muitas horas, mais de 12, acredito, porque eu só fui trocado num plantão seguinte, molhado, porque você vai urinando, aquela fralda não aguenta, né? A cama fica toda molhada e aquele ar-condicionado gelado. E como aquilo aconteceu em plantões distintos, eu fiquei traumatizado. Eu comecei a ter um certo pânico de passar por aquilo de novo. Eu tinha tido, já em 2 plantões, isso tinha acontecido comigo. Eu fui ficando mais lúcido, eu entendi que o que eu estava tendo era hipotermia. Por estar ali todo molhado, urinado, muitas vezes urinado e defecado, e estar ali todo molhado, né, no ar-condicionado, sem camisa, né, só de fralda. Porque eu estava com a coberta, mas a coberta estava toda molhada. Obrigado. A coberta estava toda molhada. E eu comecei a ter uma ansiedade muito grande, porque do plantão seguinte não me trocarem. Eu me lembro do enfermeiro, eu até mandei um presente para eles, né? A vida deles também não é fácil, porque eu descobri o nome dele e eu gritava o nome dele. Jorge, pelo amor de Deus, eu estou tendo hipotermia. Só que eu fiquei muito agitado com isso. Eu fiquei muito agitado porque eu pensei assim, o plantão dele vai acabar, ele está me trocando, você imagina, vou pegar a madrugada de novo. E eu ficava tão tenso a madrugada, que na madrugada reduz o quadro, e era quando acontecia de eu não ser muito atendido ali. Eu ficava tão tenso que eu passava as madrugadas acordado. Eles não entendiam, né? Como é que pode ele com tanta sedação e ficar assim? Esse cara não tomba, né? E sem contar as mortes, eu estava ficando assim muito tenso com as mortes. Como que você sabe? Eram vários leitos assim, e você dava para ouvir as pessoas falando, não, vieram pegar o corpo. Você ouvia as pessoas tentando, e perdemos, né? Eles falavam que perdiam, você ouvia esse movimento, eu sabia disso. Isso foi trazendo um transtorno tão grande, uma agitação tão grande, que eu me mexia e o oxigênio saía. Na verdade, acho que eu tirava o oxigênio, no desespero eu achava que eu ia respirar melhor sem oxigênio, que eu não estava aguentando, mas aquilo eu tirava. E eles botavam, eu tirava, eles colocavam, eles botaram máscara. A máscara saía. E eu sei que eles me amarraram.
Eles amarraram minhas mãos, os meus pés, porque à medida que eu ficava molhado no leito, e o leito ficava todo molhado, eu ia me mexendo. Então eu ficava assim, quase que na cabeceira da cama, e eles falavam: você vai arrebentar, essa guarda vai cair no chão. E aí nós vamos ter outros problemas com você. Eu sei que assim, tinha um lado deles, mas na moral da história, eles me amarraram. Eu falei assim: meu Deus. E agora? Aí colocaram uma máscara. Só que eu já estava há muito tempo sem dormir. Quando eu bocejava, a máscara saía. E eu tinha que gritar: socorro, pelo amor de Deus, não estou conseguindo respirar. E levava um tempo para alguém vir para colocar a máscara. Eu sei que foi uma noite terrível. E eu pensei assim: meu Deus, quando que eu vou ter alta? Se eu estou dormindo amarrado. Quando que eu vou ter alta? Quando que eu vou conseguir sair daqui? E aí, eu me lembrei do Salmo 30, versículo 5, que diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Eu estava amarrado, eu estava numa situação difícil, e eu pensei assim: meu Deus, que noite é essa? Que noite é essa? Quanto tempo mais eu vou ficar amarrado? E eu ficava assim, preocupado que alguém me trocasse. Eu apontava assim e falava, pedia para trocar, falava das pessoas: já estou indo aí, já estou indo aí, já estou indo aí. Querendo, achando assim: vão me trocar aqui para eu poder dormir. E nada. Eu peguei e dormi assim mesmo, amarrado. E eu ficava pensando assim, se alguém for trocar minha fralda, vai ter que me desamarrar para trocar a fralda. De repente essa pessoa me deixa desamarrado. Eu ainda estava pensando nisso. Só que as pessoas nem trocavam minha fralda, nem me desamarravam. E eu fiquei um plantão inteiro amarrado. Aí quando eu fiz essa oração, eu peguei e falei assim: não, então eu vou dormir. Eu preciso aprender a descansar no Senhor. E eu estava achando que as coisas estavam melhorando. E aí quando aquilo tudo aconteceu, eu pensei assim: gente, eu estou piorando. E eles me ameaçaram, eles falaram assim: olha, não devia acontecer isso, né? Mas era uma forma do tipo: você vai voltar para o tubo, hein? E eu pensava assim: bom, se existe essa possibilidade, é porque se estão me amarrando, se dizem que existe esse risco, eu posso regredir ao invés de melhorar. E eu adormeci, e quando eu acordei no plantão seguinte, eu acordei com a enfermeira tirando minha fralda, falando assim: meu Deus, você está todo molhado, seu leito está todo molhado, fica tranquilo que nós vamos dar um jeito nisso. Ela me deu um banho tão especial. Tinha lá um produto para limpar a minha boca, mas eles não faziam isso. Mas ela fez, passou Cepacol, limpou meu dente, limpou minha língua. Mas me deu um banho assim. E uma das coisas que eu chorava de alegria era à medida que ela ia desatando as ataduras e me soltando. E eu ficava assim quietinho: será que ela vai me amarrar depois que me der banho? Eu fico quietinho. Ela fez até um rolinho assim para botar embaixo do meu braço. Ela lavou meu cabelo mais de uma vez, penteou o meu cabelo que ninguém tinha feito ainda, virou e falou assim: olha, pediu para essa barba, falou assim: se você não sair daqui hoje, eu vou fazer a sua barba. Aí eu falei: vai? Ela: vou. Deus me mandou aqui hoje para cuidar bem de você. Glória a Deus. E eu só lembrava desse salmo, porque eu falava assim: meu Deus, que noite terrível que eu passei. E eu acordo e de repente parece que nada daquilo aconteceu. E
Por incrível que pareça, eu comecei a me sentir bem. Depois que eu tomei aquele banho, eu estava ali todo limpinho, todo sequinho. Eu falei assim, gente, eu estou bem. Eu pensei assim, se o médico chegar aqui agora e olhar para mim, ele vai falar assim, eu vou dar alta para esse rapaz. A médica chegou lá, olhou para mim, olhou para os aparelhos e falou assim, Daniel, hoje você vai ter alta, você vai para o quarto, você vai sair da UTI. Glória a Deus, aleluias. E Deus é tão bom, mas tão bom, que eu fui para uma ala de Covid, mas o meu plano não é para quarto individual, mas ele me colocou num quarto, num apartamento, um quarto individual. Era o que tinha disponível, e para lá eu fui e disseram assim, olha, na hora que vagar um leito no quarto duplo, você vai ser transferido. Eu falei, tudo bem. E ali eu fiquei me recuperando, fazendo fisioterapia 2 vezes por dia. Quando foi na semana seguinte, eles vieram falar que eu iria mudar de quarto. E eu me lembro que eu perguntei, tá, mas vão me transferir, eu vou ficar no quarto com alguém que tem Covid, porque já completou o meu tempo aqui da quarentena, eu não estou mais com vírus, você não acha arriscado? É arriscado, mas vai ser assim. Aí eu falei, não, para lá eu não vou não. Eu saio daqui só se eu tiver alta. E eu orei ao Senhor para que Deus não me colocasse nessa condição de risco. Afinal de contas, eu estava ali com a minha imunidade muito baixa. Parece que esse risco é mínimo de reinfecção num espaço de tempo, né? Mas, se o Senhor pudesse me livrar, e se o Senhor pudesse me tirar dali para levar para casa, era o que eu tinha pedido a Ele. E o Senhor, e aí eles disseram assim para mim, assim, eu falei, não vou. E a médica que era responsável por mim, deveria ser comunicada, ela devia concordar com essa transferência, e ela não concordou. Então, eles disseram assim, tudo bem, nós vamos te dar 24 horas. Eu pensei assim, em 24 horas, eu tenho que sair daqui de alta, eu tenho que ir para casa. Eu não vou para a ala de Covid dividir espaço com outras pessoas. E, para a glória de Deus, sabe, irmãos, eu já nesse dia, quando eu fui para o quarto, eu ainda não sentava. Eu não conseguia sentar ainda. Eu mal conseguia falar. E eu fazia fisioterapia 2 vezes por dia, respiratória e motora. E nos dias que eu fiquei lá no quarto, eu fiquei 20 dias ao todo internado, né? Então eu fiquei mais 10 dias no quarto. Nesses 10 dias, eu já sentava, eu já tinha conseguido ficar em pé. E eu lembro que no dia, eu falei para minha esposa assim, hoje eu não vou ficar com esse pijama de hospital não, vamos botar uma roupa, eu vou ficar de roupa. E eu fiquei sentado, para mim não era fácil ficar muito tempo sentado, mas eu fiquei sentado no sofá, e quando a médica chegou, eu consegui levantar, e eu falei para ela assim, doutora, eu estou pronto para ir para casa. Ela, já? Calma, isso não é bem assim não. Eu falei, doutora, você não entende, eu estou pronto para ir para casa. Glória a Deus, naquele dia ela me deu alta. Aleluias. Não foi o fim das dores, porque eu tive uma infecção secundária, mesmo tomando 2 antibióticos que ela não receitou para mim. Por incrível que pareça, veio uma receita, eu até achei estranho, eu falei para minha esposa assim, 5 folhas de receita? Tem coisa errada, será que é isso tudo de remédio para mim? Vai lá ver. Ela, amor, é assim, é tudo para você. E nós não nos demos conta de que tinha o nome de outra pessoa ali. Na farmácia, o cara viu, o farmacêutico perguntou para minha esposa, você conhece Marley?
Aí ela: não, tá, essa receita aqui é para Marley. Ah, não, a doutora deve ter errado o nome, mas isso aí é para o meu marido, ele saiu do hospital agora, pode ver que todas as outras folhas têm o nome dele. Não, tudo bem. Aí ele passou o receita. Quando eu voltei à médica, a médica falou assim: meu Deus, trocaram o receituário, mandaram do Marley para você. Eu não receitei antibiótico. Falei assim: doutora, mas eram 2 antibióticos. Ela falou assim: não, eu não receitei. Mas eu falei: mas doutora, isso foi bênção para mim, porque eu tive uma reinfecção e cheguei a ser internado de novo. Você imagina se eu não tivesse com antibiótico? Ela falou assim: nossa, que bênção. Então para você foi bênção. Agora e para o Marley? Não é? E o Marley? Eu falei assim: doutora, eu só posso orar por ele, né? O que eu posso fazer, né? E ela: nossa, isso não poderia ter acontecido. Mas moral da história, eu falei assim: doutora, a senhora poderia ter achado que eu não precisava, mas Deus sabia que eu precisava, porque não foi à toa que eu comprei aqueles medicamentos. E eu cheguei a voltar pro hospital, o médico falou comigo assim: olha, é uma infecção urinária, você vai ficar aqui no máximo 3 dias. Eu falei: doutor, pelo amor de Deus, a última vez que eu vim para o hospital, me disseram isso, eu fiquei 20. Não, você não vai fazer isso não. Não, então eu vou te internar em casa, eu vou lá te ver. Eu falei: tudo bem, em casa eu fico internado. E assim, para a glória de Deus, essa inflamação passou e eu venho melhorando todos os dias. E agora eu estou aqui vivo para contar isso para vocês. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias. Para a gente terminar, vamos abrir as nossas Bíblias aí em Isaías 54. Isaías capítulo 54. Isaías 54. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. Isaías 54, 16. Amém? Está escrito o seguinte: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo não a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Sabe, irmãos, só antes da gente orar, a imagem que eu via lá no hospital era de uma mão muito grande, segurando uma espada muito grande. Essa espada, ela ia para o fogo. Essa espada estava aparentemente usada em muitas batalhas. Ela estava assim, cheia de dentes, ela estava com ferrugem, era uma espada antiga. Ela ia para o fogo e voltava assim incandescente. E ele martelava essa espada. Ela ia para o fogo, voltava incandescente, e ele martelava essa espada. Essa imagem não parava de vir à minha mente quando eu dormia. E eu me lembro que quando eu orei a Deus, eu entendi: Senhor, o Senhor está me dando uma visão. O Senhor está me dando uma visão. É isso que o Senhor está fazendo comigo. O Senhor está me forjando de novo. Aleluias, o Senhor está me preparando de novo. Porque são muitas as batalhas que o Senhor me quer. O Senhor me quer no teu campo de batalha. O Senhor dos exércitos, meu general de guerra, Ele me quer enfrentando as lutas. E nunca para de lutar. É isso para todos nós. É isso que Ele quer de todos nós. Nós sabemos que nesse período vários outros irmãos tiveram Covid também. Vários outros irmãos passaram a mesma luta no mesmo tempo. Algo tão necessário precisou acontecer, porque
nós colocamos como tema do nosso ano que era um ano de recomeçar. E renascer é recomeçar. E muitos de nós renascemos nesse período. Muitos de nós escapamos da morte nesse período. Muitos de nós entendeu o que é o plano de Deus para a nossa vida. E a partir do momento em que Deus prepara essa espada, eu entendi o seguinte: essa espada está sendo polida e afiada, mas ela já está pronta para ser usada. Aleluias, glórias a Deus, amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos repetir comigo uma oração que os irmãos já fizeram e que eu vou pedir para quem está em casa, repita também. Vamos falar junto essa oração e ela vai servir para quem nunca fez. Então você que está em casa, repita essas palavras comigo, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita essas palavras comigo. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu hoje reconheço que não posso viver sem Ti. Eu hoje te peço perdão por todos os meus pecados. Eu hoje reconheço e aceito Jesus Cristo como meu único, eterno e suficiente Salvador. Senhor Deus, escreva o meu nome no livro da vida e caminhe comigo até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Aleluias. Aqueles que estão em casa, que repetiram essa palavra e declararam isso, estão dando um grande passo para uma vida cristã. Aleluias. Que o Senhor Jesus possa recobrir as nossas vidas de bênçãos todos os dias. Amém? Amém. Dá-me seu coração, santifica.